Fala, galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula de hoje nós vamos fazer uma retrospectiva, né? Nós vamos entender alguns termos da metafísica, né, propriamente. É uma coisa mais exemplificada para podermos darmos continuidade, né? Nós vamos tratar de uma área da metafísica que é a cosmologia, o momento do surgimento da filosofia na antiguidade grega, na transição do mito ao logos, mas aí tem alguns termos que nós trabalhamos nas duas videoaulas anteriores que eu vou deixar mais exemplificada para vocês compreenderem, tá bom? Então, para compreendermos, a filosofia ela é baseada, ela tem 5 áreas de estudo, 5 áreas de conhecimento, que é a metafísica, a ética ou moral, a política, a lógica e a epistemologia, certo? Então, a metafísica, ela é uma área de conhecimento da filosofia que tem como base o estudo do ser, a existência do ser, né? Então, essa existência do ser, ela vai ser compreendida de questionamentos, né? Então, foi o Aristóteles, né, o primeiro filósofo que disse que existia uma filosofia primeira, né? Quando ele investigou através de uma filosofia primeira, que dentro da metafísica se tem a ontologia e a cosmologia, certo? Então, essa primeira filosofia, ou filosofia primeira, ela tentou investigar a origem, né? A existência do ser, né? Quem nós somos, de onde viemos, qual é a nossa finalidade, né? Qual é a constituição das coisas. Então, existem esses questionamentos para se entender, né, de uma forma mais propriamente sobre o assunto da existência do ser. E esse mesmo pensador, né, o Aristóteles, ele definiu a metafísica como a ciência do ser enquanto ser, né? Então, quando eu falo em ser, eu me refiro a tudo que existe, a tudo que é. Então, quando eu vou falar sobre o mundo animal, sobre o mundo natural, sobre o cosmos, sobre o universo de uma forma geral, eu vou falar sobre a metafísica, porque ela vai entender numa questão universal, compreender tudo isso. Não é, por exemplo, a matemática vai entender os números, a geografia vai entender o planeta. Então, existe uma particularidade de estudo. A metafísica, não, ela vai compreender, vai englobar tudo que existe, tudo que é. Então, desde a origem até a sua finalidade, né? Por exemplo, vai compreender o ser humano, os animais, tudo que existe nesse meio de cosmos, de universo. A metafísica ela vai ter essa compreensão. Portanto, a metafísica ela busca uma compreensão da essência das coisas, né? Daquilo que faz as coisas serem como elas são, entender o ser como tal, né? No exemplo, uma divindade, um Deus, o cosmos, né? O universo, o mundo propriamente, a alma humana. Então, assim, basicamente, existe essa expressão de filosofia primeira, né? Que foi sendo investigada em termos ontológicos, da natureza, da existência do ser, né, que foi o Aristóteles o primeiro a falar sobre as causas metafísicas, mas inicialmente a metafísica ela surgiu juntamente com a filosofia, né? Ela foi a primeira filosofia, né, que foi iniciada com os filósofos pré-socráticos, né, com o estudo do universo, com o estudo racional do universo, que é a cosmologia, que eu vou explicar mais na frente para vocês. Então, é nesse momento que a metafísica ela tem, basicamente, esse entendimento de ser, né, de compreender a existência da natureza, a existência do ser, a existência das coisas que existem. Dentro da metafísica existem 2 termos, que é a ontologia e a cosmologia. A ontologia ela vai ser parte dessa metafísica, que ela vai entender a natureza do ser, a sua existência e a realidade, né? Entendendo essas categorias de coisas, né? As coisas que são apresentadas, como as plantas, os animais, os objetos, as pessoas, os fenômenos, e qual é a relação que elas têm entre si. E nós temos dentro disso a questão de entender, compreender
categorias, né, de coisas metafísicas, que é a origem até a finalidade. Um exemplo, o ser humano ele tem uma origem, né, ele tem um propósito, ele tem a constituição, por exemplo, o corpo é formado por pele, ossos, músculos e etc, né? Existe uma ordem, né, do processo de mudanças, né, também, que é desde o nascimento, desenvolvimento, envelhecimento e até a morte, né, poderia ser a finalidade. Então, é nesse sentido que a metafísica ela vai buscar a compreensão sobre a natureza e a existência de um determinado ser. Aristóteles afirmava que existiam 4 causas que condicionavam a existência dos seres, que é a causa material, a eficiente, a formal e a final. A causa material é do que a determinada coisa é feita. Um exemplo, o nosso corpo ele é composto de matéria, como pele, sangue, músculos e ossos. No caso, a eficiente é porque existimos, né, o que dá impulso ao nosso movimento. Então, a pergunta seria por que existimos e a resposta seria porque alguém nos fez. Então, isso é um campo da causa eficiente, que existimos porque fomos criados. E temos a causa formal, que é aquilo que tende a ser, né? Que a coisa tende a ser. No caso, se nós temos a matéria, né, do nosso corpo, existe uma forma para o corpo, que é a cabeça, os braços, as pernas, né? Então, é isso que nos transforma no que somos, né? E, por fim, temos a causa final, que é aquilo para a qual a coisa é feita. Então, existimos para algo. Todos os seres foram criados para um fim, né? E esse fim é estudado pela teleologia na filosofia, tá bom? Existem 5 definições metafísicas muito importantes, que são substância, acidente, devir, causalidade e finalidade. Então, a substância é a essência, né? A essência de um ser, a essência dessa coisa. O acidente seria a transformação desse ser sem perder a sua essência. O devir seria a sua transformação. A causalidade seria as causas primeiras desse ser. E a finalidade seria o fim que esse ser possa ter. Dentro dessa filosofia primeira, nós temos visões, né, de mundo que se dá na antiguidade grega através da mitologia, né, das histórias que eram contadas, das narrativas. E aí nós temos a filosofia propriamente surgindo com essa metafísica, né, esse entendimento, essa compreensão sobre o ser, sobre a origem das coisas. E aí nós temos aí uma transição do mito para a ciência, né, da fantasia para a razão. E 2 termos são bastante importantes, que é o termo cosmogonia e o termo cosmologia, né, que é o momento onde o ser humano ele tem a explicação do cosmo, né, do universo, através da interpretação dos mitos, né, seria a cosmogonia. E temos aí o início, né, dos primeiros pensadores, os pré-socráticos, que eles vêm buscar explicações sobre a origem e a formação do universo de uma forma mais racional, que seria um termo cosmológico ou cosmologia. É justamente essa transição de mito para a ciência, né, de narrativas, né, de fantasias, histórias contadas, para o momento que o ser humano ele busca compreensão mais racional sobre a origem, né, sobre a existência do ser e do cosmo em si, do universo em si. Compreender essa transição do mito à ciência, nós devemos entender que os povos antigos, os gregos antigos, eles buscavam explicar a realidade e o meio que o cercava através de figuras, né, de muita simbologia, que eram personagens sobrenaturais, como seres antropomórficos, né, a junção de homem com animal, como centauro, as ninfas também tinham, os deuses, né, como Zeus, Poseidon, Hades e entre outros, os heróis propriamente. Então, esses componentes, essas personagens sobrenaturais, eram uma forma de explicar os fatos da realidade e os fenômenos da natureza acerca, né, da origem em que o homem estava inserido. Então, o mito era uma coisa cultural mesmo, era algo de tradição desde os primeiros povos, né, que era transmitido por gerações, e também era uma crença, né, propriamente. As pessoas tinham
um componente importante da cultura, ou propriamente uma intuição compreensiva da realidade. E é nesse momento, né, da passagem do mito que surge uma transição, né, é um processo de transformação que se dá. Não se tem como mais explicar coisas somente com base em contradição oral, com histórias contadas. E aí é onde os primeiros pensadores, né, que surgiram ali no processo de transformações políticas, sociais e econômicas, que surgem os pré-socráticos, meados do século VII a.C. Esses primeiros pensadores, que são conhecidos como os pré-socráticos, eles tentaram ter um processo de ruptura com as explicações míticas, né, com os mitos, e antropomórficas, né, no caso, esses seres sobrenaturais, né, esses seres que faziam explicação para a origem de algumas coisas. E aí eles se dedicaram, né, a investigar diretamente o mundo físico, né, a observar a realidade que o cercava, no caso a physis, né, um termo bem importante que significa natureza, é onde surge dentro da metafísica, né, dentro da filosofia, o termo cosmologia, né, onde eles saem da cosmogonia, interpretação dos mitos, para a cosmologia, que é o estudo, né, uma explicação sobre a nossa origem, né, sobre a formação e as principais características do universo, entender esse universo de forma racional, através do nosso pensamento, do nosso intelecto. E aí os objetos que esses pensadores buscaram compreender foram através da natureza, os elementos naturais, o que estavam à volta dele, através da physis. A investigação principal dos pré-socráticos era buscar um princípio de todas as coisas, né? Um princípio essencial do ser e da natureza, né? Então, eles procuravam 3 coisas principais. A primeira delas era a arqué, que significa o princípio fundamental, ou também conhecido como realidade primeira, a que deu origem a tudo que existe, né? É uma força, um princípio que determina todas as transformações que ocorrem nas coisas. Então, de uma forma racional, eles buscaram essa arqué no meio da natureza, certo? E aí, o primeiro pensador desse período foi o Tales de Mileto, com o princípio da água, né? Então, a arqué para Tales foi a água. Ele entendeu a origem e o desenvolvimento, né, das coisas através desse elemento natural que era a água. Então, tanto que a expressão que é bem conhecida dele, tudo é água, tudo vem da água.